no Saúde e Bem-Estar, nós vamos falar sobre um problema que atinge 4% da população mundial, a escoliose. É um problema sério, mas tem tratamento se for descoberto a tempo. Sobre o que é, sobre os problemas, as consequências e os tratamentos da escoliose, nós conversamos com o fisioterapeuta Rodrigo Andrade. Vamos ver? A escoliose é uma alteração tridimensional da coluna vertebral, que afeta tanto as vértebras quanto as costelas, o glúteo costal, quanto essa escoliose é na região torácica. Então acontece uma inclinação. Quando a gente tem uma inclinação maior que 10 graus da coluna, isso também acontece uma rotação vertebral, tá? E uma flexão dessa vértebra. Então, todo esse processo, essa mudança da mecânica da coluna, denominada escoliose. Então, escoliose, a gente tem vários tipos de escoliose. Escoliose com uma causa idiopática. Idiopática é sem uma causa definida, mas hoje a literatura e a ciência já tem pesquisado. A gente chama até de uma causa multifatorial. E também ela pode ser congênita ou adquirida. Congênita é aquela que vem do nascimento. Adquirida de acordo com uma paralisia de um músculo, doenças degenerativas. Então existem alguns outros fatores aí. 80% a gente chama de idiopática, ou essa causa multifatorial, e apenas 20% é congênita ou adquirida. A má postura pode levar a uma escoliose? Não. A má postura, sim. Você pode, quando a gente fala de adquirida, é claro que muito mais por uma fraqueza do músculo. Por exemplo, um paciente que ele teve uma paralisia de uma parte, ele teve uma paralisia, vamos falar, um trauma raquimedular, que é uma lesão medular, e daí ele tem uma paralisia dos músculos das costas, e por ficar naquela posição, por fraqueza da musculatura, sim, pode levar a uma escoliose. Mas não você sentar errado não leva a ter uma escoliose. Pesquisas médicas indicam que a escoliose atinge 4% da população mundial. É isso mesmo? Não, na verdade é um pouquinho menos. A literatura fala de 2 a 3%. Tem uma relação em países mais frios. Então tem até uma relação com a incidência do sol, então menos sol, tem uma incidência maior, chega até 10%, mas a média mundial de 2 a 3%. Se você me perguntar se isso é um número grande, de fato, falando na prevalência, não é um número muito grande, 2 a 3%. Mas por que nós temos que nos atentar à escoliose? Porque a escoliose é uma doença altamente progressiva. Então, o curso final da doença é levar a ter dores, incapacidade. Pra você ter ideia, tem um estudo que fizeram no Canadá por 20 anos acompanhando as mesmas crianças. Quando comparado pessoas que tinham escoliose e pessoas que não tinham escoliose, quando elas tinham perto de 15 anos, elas faltavam mais da escola por dor, e quando elas já tinham 20 e poucos anos, ela começava a faltar do trabalho por incapacidade. Então, quando a gente analisa o curso da doença, elas são mais graves, porque ela é uma doença progressiva, ela vai piorando o grau da escoliose, principalmente na fase de crescimento. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Obrigada por ter ficado com a gente e até o próximo. Tchau!